queridos amigos! Tá nevando ainda, mas pouca neve. As estradas estão limpas porque a própria terra, o chão, é quente o suficiente para não deixar mais com essas temperaturas, nesse momento 4, 5 graus, não deixar mais a neve congelar, né? Isso faz com que se torne um pouquinho mais agradável do que quando a gente tem todas as ruas congeladas, né? Lógico que a cidade, no caso, ela espalha sal para derreter a neve, mas dá aquela, como é que a gente diz? Aquela lama, né, que a gente conhece, assim, da terra marrom no Brasil, quando chove, né, aquela lama. E a coisa parecida acontece quando há muita neve, muitas ruas com bastante neve, e eles põem sal em cima e não tiram logo a neve umedecida, e assim fica uma certa lama de neve, né? Gente, 5 países querem fazer frente ao Ocidente. E acho que a maioria de vocês já sabe de qual países se trata. Eu acho bom, importante que há uma nova organização que não deixa acontecer, vamos dizer, o que já no passado aconteceu, né? Está mais do que na hora. Ao meu ver, né? O Caio, né? Uma pessoa pequena, mas, enfim. Os países BRICS, como uma ameaça às potências estabelecidas. Sobre isso nós vamos falar nesse vídeo aqui. A que ponto os BRICS podem realmente trazer uma certa uma potência para uma ameaça para as atuais potências. Os BRICS afirmam, esse é o nome da aliança informal de 5 economias emergentes que exigem mais voz no Fundo Monetário Internacional e nas Nações Unidas. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul querem se tornar um antipole do G7 e estão, portanto, à procura de novas alianças e de mais peso político. Que influência crescente os países emergentes estão tendo sobre o desenvolvimento global e se a aliança BRICS pode realmente representar uma ameaça para as potências estabelecidas. O modelo para a aliança BRICS é o Triângulo Estratégico Rússia-Índia-China, Grupo RIC, que foi iniciado pelo primeiro-ministro russo Primakov nos anos 90, como um contrapeso para a Aliança Ocidental. O termo BRIC foi cunhado em 2001 pelo ex-economista-chefe da Goldman Sachs, Jim O'Neill, que destacou em um relatório o rápido crescimento econômico das principais economias emergentes do mundo na época: Brasil, Rússia, Índia e China. Isso foi no início dos anos 2000. Após a adesão do Brasil ao Grupo RIC, a primeira reunião informal ocorreu em 2006. Talvez um e outro de vocês ainda se lembram das imagens. Eu me lembro muito bem. A primeira reunião oficial do BRIC aconteceu em junho de 2009, na cidade russa de Yekaterinburg, onde os países se pronunciaram a favor de um sistema monetário mundial diversificado. Isso vai fazer agora 14 anos, gente. Após intenso lobby do governo de Jacob Zuma, a África do Sul foi admitida no bloco em 2010. A abreviação BRIC tornou-se oficialmente a sigla BRICS. Cerca de 3,2 bilhões de pessoas, ou cerca de 40% da população mundial, vivem juntos nos 5 países BRICS. Eles representam cerca de 1/4 do produto interno bruto mundial, chamado BIP. As importantes nações industriais do G7, antigamente, né, era G8, né? Vocês lembram ainda? Alguém foi punido.
agora se tornou G7 há alguns anos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Grã-Bretanha e os Estados Unidos, por outro lado, não representem sequer 1/10 da população mundial. Seu PIB, combinado, entretanto, é o equivalente a quase 40 trilhões de euros e, portanto, quase 60% maior do que os dos países BRICS, com o equivalente a 23,3 trilhões de euros. Entretanto, os economistas esperam que os países BRICS ultrapassam as nações do G7 em termos de PIB nos próximos anos. Mas há previsões diferentes sobre quando exatamente isso será feito. Desde 2009, os governos dos países BRICS têm se reunido para uma cúpula anual. Esse também foi o caso em junho de 2022. Na agenda da reunião virtual estava a expansão da aliança, mudando os mercados de alimentos, assim como a transferência de tecnologia dentro dos países BRICS. Além disso, foram dados alguns passos para soltar a influência do Ocidente no sistema financeiro global e criar um mundo multipolar. Em 2014, os países BRICS fundaram o New Development Bank, NDB, como uma alternativa às instituições dominadas pelo Ocidente, Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, FMI. Um ano depois, foi acordado um acordo sobre reservas especiais, Contingent Reserve Arrangement, CRA, no valor equivalente a cerca de 94 bilhões e 200 milhões de euros que podem ser utilizados pelos países em caso de dificuldades econômicas. A exclusão econômica da Rússia pelo Ocidente acelerou o plano dos países BRICS de criar uma alternativa ao sistema de pagamento SWIFT ocidental, assim como uma moeda de reserva internacional. A organização governamental russa, Rostec, já anunciou a plataforma de pagamento CELS, baseada na cadeia de blocos que permitiria à Rússia liquidar suas importações em rublos e a outros países liquidar suas mercadorias da Rússia em suas moedas nacionais. Entre outras coisas, isso permitiria aos países BRICS contornar as sanções ocidentais. Isso é muito atraente para muitos países que ainda não se encontram no conjunto BRICS, né? A nova motivação do grupo não passou despercebida por outros países emergentes e em desenvolvimento. E a perspectiva de poder assumir economicamente o Ocidente não está vinculada às suas instituições e escapar das sanções ocidentais está fazendo com que uma outra nação se sente e tome nota. Alguns já se candidataram para se juntar ao grupo BRICS+. A China, em particular, está ansiosa para expandir a aliança. Como anfitrião da recente cúpula, o presidente Xi convidou os governos de 13 países a participar do evento virtual, que aconteceu ano passado, né, gente? Em ordem alfabética foram os seguintes: Argélia, Argentina, Camboja, Egito, Etiópia, Fiji, Indonésia, Irã, Cazaquistão, Malásia, Senegal, Tailândia e Uzbequistão. A Argélia, Argentina e Irã já solicitaram a admissão. Segundo os especialistas, a Argentina é um candidato preferencial da China, com o qual mantém relações econômicas estreitas. Para o país altamente endividado da América Latina, juntar-se ao grupo de estados com seu novo Banco de Desenvolvimento certamente teria vantagens econômicas. O Irã, o segundo maior fornecedor mundial de gás e também sujeito a sanções, poderia abrir novos mercados através da adesão à associação BRICS. A Argélia
não é apenas o maior fornecedor de gás da África, mas também um dos países árabes mais influentes e mantém relações estreitas com a China e a Rússia. Os países da Arábia Saudita, Egito e Turquia também expressaram interesse em aderir aos BRICS em julho de 2022, particularmente com relação ao atrito global no mercado energético. O Irã, pois produtor de gás e petróleo, representa um importante parceiro estratégico para os países BRICS. Vocês veem o que está acontecendo no mundo, gente? Uma nova ordem está se estabelecendo, se não for quebrada, né? Antes. Mas a admissão da Arábia Saudita seria um verdadeiro tumulto. De acordo com a revista de negócios Forbes, tal aliança poderia significar o fim do petrodólar, que suporta o dólar americano como a moeda de reserva mundial número 1. Caso os países BRICS comercializam suas commodities no futuro através de um sistema de rede de moedas baseado em uma cesta de moedas e commodities dos países participantes, isso poderia significar o fim do petrodólar. E talvez isso também se aplique à Alemanha. Em um mundo eternamente mudado pelas sanções impostas à Rússia, a adesão ao grupo BRICS poderia relevar-se a melhor cobertura geopolítica. A abolição da moeda de reserva anterior, bem como o enfraquecimento do sistema econômico global dominado pelo Ocidente, afetaria particularmente os Estados Unidos, cujo crescimento econômico seria maciçamente refriado pelo aumento das taxas de juros. Além do fato de que o Ocidente tentaria resistir a uma nova moeda de reserva e outras iniciativas, os países BRICS também teriam que encontrar primeiro um terreno comum. Isso já provou ser difícil no passado. Até agora, o agrupamento dos BRICS tem sido testado repetidamente pelas rivalidades geopolíticas, especialmente entre a China e a Índia. A inclusão dos arqui-inimigos, Irã e a Arábia Saudita, poderia causar mais tumultos na aliança estratégica. Entretanto, ambos os países são membros fundadores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, chamado OPEC. E, pelo menos, conseguem trabalhar juntos dentro de uma organização. Isso eles já mostraram. Quando se trata de poderes, de poder aquisitivo, etc., eles acham um jeito de se entender. A lista de países interessados em aderir aos BRICS está ficando cada vez mais longa. Possíveis candidatos agora incluem Bangladesh, México, Paquistão, Sudão e Síria, assim como as nações ricas em petróleo, Nigéria e Venezuela. Então, essa nova aliança poderia anunciar o alvorecer de uma nova era e, finalmente, o fim de uma ordem mundial bastante unipolar. Dados os antagonismos políticos e econômicos dentro da aliança, resta saber se os países colocarão de lado suas diferenças em favor do objetivo comum. Se o fizerem, eles poderão abalar o sistema estabelecido de ordem mundial e dar provavelmente uma reviravolta. Mas, é claro, gente, isso a gente tem que também saber que, eu acredito, um tempo atrás, quando tudo começou, com o chamado RIC, depois o BRIC e depois o BRICS, os países ocidentais ainda não deram tanta atenção. Hoje em dia deve ser bastante diferente. E se nota claramente que há um ataque ao petrodólar, à dominação dos países ocidentais, em especial dos Estados Unidos, e logicamente que eles não vão deixar passar isso em branco, né? Acontecer sem fazer nada. E por isso,
nós temos provavelmente mais uma razão que fez com que nós estamos agora um ano dentro desse conflito. Deve ter, algo tem sempre a ver com outro, né? Vocês já perceberam, talvez também no passado, né? Então, vamos ficar atentos, vamos ficar de olhos abertos e vamos observar e depois, se a gente puder, né? Criar ou tirar as nossas conclusões disso tudo. Forte abraço, mão no coração, gente. Até mais. E o BRICS, para mim, eu acho que para mim está na hora de ter um contrapeso, né? Que realmente faz com que certos grupos não dominam tanto, talvez, o mundo atual. Quem sabe, né? Quem sabe? Talvez os grupos que realmente estão por trás de tudo isso também já se encontram nos países BRICS, né? Provavelmente, né? Mas isso o futuro talvez mostra para nós. Gente, forte abraço. A gente sempre tem que duvidar de tudo. Nunca esquecem. Duvidar, questionar, gente. Até mais. Valeu, gente. Até.